aí? A Netflix tá diferente. Bom, eu queria já pedir desculpa, primeiramente, pela qualidade da câmera, mas é que eu tentei pelo celular e não consegui. Daí eu coloquei o roteiro que eu fiz aqui no celular. Bom, eu escolhi esse livro para essa avaliação do contínuo, A Viuvinha, de José de Alencar, porque me lembrou muito aquela música de infância. Toca a música aí! Vinha, porque chora o marido, amor, você tá... E tem tudo a ver, né, com o contexto da história. Aí eu me interessei mais, e aí quando continuei lendo eu pensei, nossa, que livro maravilhoso, tem tudo a ver com a minha história também. Bom, a história se passa no Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro continua lindo. E o personagem principal é o Jorge, né? Que herdou uma fortuna de seu pai. Ele é jovem e, assim como o Jorge, eu também sou órfã. Então me identifiquei bastante com essa responsabilidade que ele teve que ter. E aí ele me lembrou também outro caso, o caso do MC Kevin, que fez dinheiro muito cedo, que era muito jovem, e ele não conseguiu administrar esse dinheiro também, né, que ocorreu até a morte dele. Uma coisa muito séria e triste de se pensar. Mas o Jorge, então, administra esse dinheiro quase da mesma forma como o Kevin. Bled, cachaça, que cachaça quando ela não te mata, ela te humilha, e foi isso que aconteceu com o Jorge. Ela humilhou o Jorge. Muito, muito, muito. Depois de passar por tudo isso, ele encontrou a Carolina, e aí ele se apaixonou pela Carolina, porém a Carolina tinha 15 anos, né? Então tinha toda aquela ingenuidade, aquela doçura e tudo mais. Mas ele tinha 21. Então, essa diferença aí alimenta a cultura da pedofilia. Se fosse nos dias atuais, alguém falaria alguma coisa. E as pessoas têm, às vezes, essa mania, né, de romantizar uma coisa que não deveria ser romantizada. E aí ele largou nessa vida e disse, não vou mais gastar, não vou mais fazer nada disso, vou então me casar. Só que aí o senhor Almeida, que é tipo um administrador, um contador, que o pai dele confiou para ele, chega e fala para ele que a fortuna que o pai dele tinha guardado por 30 anos de trabalho e privações, ele tinha gastado tudo. E aí fala muito, né, sobre esse mundo capitalista, onde a gente se priva para consumir, né, para ter mais bens materiais. E aí, depois que a gente morre, esses bens materiais ficam para outra pessoa e essa pessoa gasta tudo. Todo o nosso trabalho, então, não valeu de nada. Aí, motivado, né, por esse amor, ele ainda quer casar com a Carolina. Só que agora ele tá sem honra, né? Porque para ele o dinheiro era honra e tudo mais. Esse livro fala bastante sobre capitalismo, né? É honra, é tudo, é tudo. Então, ele nunca jamais aceitaria casar com a Carolina sendo pobre. Daí ele casou-se com a Carolina, mas na verdade ele montou um plano para tudo isso, que funciona da seguinte forma. Primeiro ele casou-se com a Carolina, né? E foram para a lua de mel. Porém, à noite ele forjou a sua morte, né? Colocando até outro corpo em seu lugar. Ele foi para um lugar onde normalmente aparecia corpos mortos, pegou um corpo, forjou a morte e foi para os Estados Unidos, né? E depois de muito tempo de trabalho e guardado todo o dinheiro, né, para pagar as suas dívidas, né? Porque ele tinha muitas dívidas devido a tantos gastos que ele fez, por isso ele estava desonrado. Ele foi para os Estados Unidos para tentar, então, guardar todo esse dinheiro e retornar novamente. Então, depois de mais de 10 anos, ele retorna para o Brasil.
Eu imagino ele chegando no Brasil e pensando, meu Deus, eu fiquei tanto tempo fora só para guardar dinheiro. E aí o Sr. Almeida encontra ele, né? O Sr. Almeida identifica ele, fala com ele, só que aí ele já volta pro Brasil, só que o nome dele já não é mais Jorge, né? O nome dele é Carlos. E aí ele encontra o Sr. Almeida, o Sr. Almeida fala com ele consegue pagar a dívida dele, só que ao voltar pro Brasil ele lembra, né, daquele amor que ele tinha pela Carolina e tenta reconquistá-la. Só que o livro vai dizer que eles se encontraram várias vezes e tudo mais, e ela não deu chance pro Carlos. Só que, se esse amor da Carolina e do Jorge era tão verdadeiro, tão assim, romance desenfreado, essa paixão, como é que a Carolina não reconheceu o cheiro do Jorge, o jeito do Jorge? Como é que ela não reconheceu o amor da vida dela? Eu sei que era quase impossível ela pensar isso porque ele tinha morrido, mas mesmo assim, ainda é improvável de se pensar uma coisa dessa, né? Então esse amor não é tão inesquecível, era bem superficial, isso sim. Daí ele conquistou a Carolina novamente, né? O Carlos conquistou, dava uma rosa sempre, todo dia para ela e tudo mais. E aí ele contou toda a história que ele era, que o Carlos na verdade era o Jorge, e aí eles se acertaram, ficou tudo bem, e eles foram morar na fazenda, né? Foram morar na fazenda Carolina, o Jorge e a Dona Maria, que é a mãe da Carolina. E aí foi essa a história, esses são meus pontos, eu achei o livro muito bom. Teve várias outras coisas que eu queria também falar, mas não tem tempo suficiente. Eu falei bem rápido e eu acho que o vídeo ainda assim vai ficar grande, mas mesmo assim eu agradeço. Muito obrigado e até a próxima!